maracatu, patu, bater tambor. Pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós, maracatu, patu, bater tambor. Pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós, maracatu, patu. Saravá jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Fica bem, fica junto, fica em casa. Todo mundo se cuidando bastante. A gente está no auge, né, dessa pandemia. Toda hora a gente fala que é auge, mas agora realmente, né, a situação das UTIs está se agravando e o grande problema já não é só a contaminação, mas como cuidar, como atender as pessoas contaminadas, né? Então, o melhor que a gente faz é obedecer as regrinhas básicas de higiene, lavar muito a mão, não levar a mão ao rosto, quando tiver que sair em extrema necessidade de máscara, higienizar a máscara quando volta, higienizar, enfim. Todo mundo que já está cansado de saber. Essa semana a gente teve uma entrevista interessante do menino Felipe Neto. Eu já tinha ouvido falar, obviamente, já faz um ano, 2 anos, aliás, logo no começo do governo Bolsonaro. Esse menino que era de direita já começou a se mostrar meio incomodado com com as posturas, e mais tarde ele, agora nessa entrevista, veio a fazer um certo meia-culpa ali, de que, enfim, que ele era ignorante mesmo, e que ele assumiu, ele falou essa palavra, de que ele era um ignorante político, e se meteu a fazer uma coisa, ajudou a criar um monstro. Acho valoroso ter essa postura de vir, corajosa, essa postura de vir, mas aí criou uma confusão, uma discussão, se o cara, ele está, todo mundo agora é de esquerda. Gente, o cara é de direita, é muito fácil de saber. O cara é de direita, no máximo, agora ele está se encostando ali no centro. Mas é importante que ele tenha essa visão, é importante que ele manifeste. Ele tem 35 milhões de seguidores, não só no Brasil, no mundo. O menino é uma referência. E acho que é importante ele vir a público e falar isso. Não sei se é mentira, se não é, eu acho que não é. Obviamente, desde a época do Bolsonaro para cá, ele vem falando coisas importantes e fazendo críticas importantes, muitas vezes mais corajosas que a própria esquerda. Mas eu não considero que ele seja um Che Guevara, um novo Che Guevara, ou que a gente encontrou um caminho, enfim. Eu só acho importante essa fala dele nesse momento, que a gente precisa de quórum, que a gente precisa de pressão, já que, né, os pedidos de impeachment se acumulam, e as manifestações, e as assinaturas de avás, e as notas de repúdio se acumulam e nada acontece. Então, que pelo menos a gente consiga, né, os tais influenciadores, né, que tem tantos seguidores, nos ajudem a reverberar o horror que a gente está vivendo e pressionar, né, as instituições que deveriam estar funcionando. Também a questão do Lula, a fala do Lula, que gerou um barulho danado e foi realmente uma fala que não condiz, né, com a postura do Lula. E, obviamente, quem conhece o Lula, quem é fã do Lula, quem segue o Lula, sabe que foi uma frase mal colocada, por uma questão de manifestação ali da hora, espontânea, como é característica do Lula. Obviamente foi uma construção de frase mal construída, mas a ideia é verdadeira. A ideia é de que, numa situação dessa, a gente percebe o valor do Estado, né? Como o amparo do Estado é importante e como a gente não está tendo esse amparo, né? O governo continua batalhando aí, né, para colocar a responsabilidade nas pessoas. Não, sai, vai trabalhar, vai para a rua, tira a máscara, não lava a mão, não, sai. E não oferece nada. O governo não oferece nada. As pequenas e microempresas estão desesperadas, estão fechando as portas atrás do tal auxílio e não conseguem o auxílio. É muito cruel, assim, os depoimentos são muito, muito tristes, né?
E o governo joga essa responsabilidade para as empresas, para pequenas empresas, que não têm estrutura para aguentar 2, 3 meses, sem um amparo de um programa estatal de amparo à pequena e microempresa, né? Então, o governo tirou a responsabilidade dele e está jogando. E aí, faz o jogo de cena que a gente já conhece, chama a Regina Duarte, chama um outro menino lá para ser secretário da Cultura, que tanto faz. Se for a Regina Duarte, um Cone, o menino, o meu gato que está aqui dormindo, tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Nada nesse governo vai ser bom, nada nesse governo vai ser bom. E a gente já sabe disso. A minha fala não é uma fala de desânimo aqui, a minha fala é uma fala pelo contrário, né, de estimular as pessoas a entenderem esse momento, a necessidade da gente criar volume. A gente precisa criar volume. A pressão só vem com volume. A hora que as pessoas outro dia eu falei dessa história de a gente precisa, né, parar de pagar imposto, parar de pagar luz, Obviamente ninguém vai parar de pagar tudo, porque senão corta a luz, corta isso, corta aquilo, vem multa. Mas a gente deveria ter aprendido alguma coisa com os caminhoneiros. Ou seja, se a gente deixa de consumir, se deixa de... o governo começa a sentir a paralisação. E o governo vai ter que abrir as pernas. A minha fala tem a ver com isso. A pressão, a gente tem que fazer pressão. E pressão não é mais hashtag, não é bater panela. Acho que pode ser também, mas assim, não é isso que está precisando. O que está precisando é ter massa crítica. É muita gente falando, é muita gente reclamando, é muita gente clamando e muita gente fazendo o que a gente pode fazer, que é deixar de consumir bens supérfluos. Obviamente isso vai gerar desemprego e a gente vai estar prejudicando alguém, claro. Mas existe algum outro caminho? Existe algum outro caminho nessa situação que a gente está? As pessoas de bem, as pessoas que pensam, as pessoas, né, que têm um mínimo de discernimento, já que esse governo, a palavra discernimento é uma palavra que não rima com esse governo. Nós que temos algum discernimento, podemos fazer alguma coisa aqui trancado? Podemos, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Então não adianta agora ficar discutindo quem é de direita e quem é de esquerda. A gente precisa primeiro cortar essa raiz do mal, e depois a gente vai brigar com a direita, aí na briga democrática, aí no lugar democrático da discussão, e não nesse lugar do presidente capitão cloroquina, né? Saravá, gente, bom fim de semana, cuidem-se, fiquem em casa mesmo, não acredite nessa conversinha, cuidado com esse afã das pessoas que precisa sair de casa, precisa voltar ao trabalho. Sim, a economia precisa girar, mas para a economia girar, o governo tem que injetar dinheiro, o governo tem que ter algum plano. Até agora, esse governo, aliás, nada. O que esse governo, mesmo antes da pandemia, o que esse governo ofereceu para o Brasil? Nada, nenhum programa, nada. Ele não criou um programa de educação, ele não criou um programa de cultura, ele não criou um programa de saúde, nada. Ele só tirou direitos. E é a gente que tem que tirar eles de lá. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Bom fim de semana, cuidem-se, fiquem em casa, cuide de você e cuide de quem você quer bem. Cuida de mim, fique em casa. É presente, é passado, é futuro do céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado. A noite